E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após descobrir que Gentil foi preso ao encontrarem a arma que matou Agatha na casa do homem, Petra vai se revoltar e vai tomar coragem para finalmente revelar o que viu na noite da morte de Agatha. Ela vai enfrentar a mãe e dizer poucas e boas para Irene, que vai ficar desesperada ao perceber que Petra viu tudo o que aconteceu. Mas o que Irene ainda não imaginava era que Kelvin fosse colocar ainda mais lenha na fogueira e vai revelar para Caio e Petra o maior segredo da Irene, envolvendo a morte de Daniel, deixando a Megera em maus lençóis perante a família. Caio, Petra e Kelvin vão fazer o maior barraco na mansão La Selva, fazendo com que a Irene se ferre e seja presa. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber todas as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após o exame de balística provar que a arma encontrada na casa de Gentil foi a mesma que matou Agatha, fazendo Gentil ser preso por Marino. Caio vai contar essa notícia para Petra e ela vai reagir muito mal e vai dizer que Gentil foi vítima de uma injustiça. O rapaz vai estranhar a reação da irmã, mas ela sai correndo e deixa o Caio falando sozinho. Petra entra em seu carro revoltada com o que acabou de descobrir. Ela fica angustiada ao se lembrar do que viu naquela noite em que Agatha morreu e diz: "Eu não posso mais me calar enquanto tem gente inocente sendo prejudicada. Eu preciso colocar isso em pratos limpos agora. Eu vou ter que falar de uma vez por todas com a minha mãe." Petra liga o carro e dirige o mais rápido que pode até a mansão. Ao chegar lá, Petra entra com tudo na casa, pegando Irene de surpresa. Petra é bem direta com Irene e diz: "Mãe, a gente precisa conversar agora." Irene se surpreende com o tom rude da filha e diz: "Mas o que é isso, Petra? Isso são motos?" Petra não abaixa o tom e diz: "Eu acabei de descobrir que o Gentil foi preso porque ele estava com a arma que matou a Agatha. Mas nós duas sabemos que essa arma estava com você." Irene se faz de desentendida e responde: "Petra, eu não sei do que você tá falando, filha." Petra tenta se acalmar e diz: "Sabe sim, porque eu vi o que você fez naquela noite. Eu vi você atirando na Agatha. Ela tava caída no chão e não tenta disfarçar que é pior." Irene arregala os olhos ao perceber que Petra realmente sabe de tudo e se sente ameaçada com o que a filha pode revelar. Irene respira fundo e responde: "Petra, você não sabe o que tá falando, filha. Não é bem isso que você viu." Petra nega com a cabeça e responde: "Eu vi tudo, mãe. Quando eu cheguei aqui em casa aquela noite, eu vi você do lado do Ramiro, pegando a arma da mão dele e dando 3 tiros na Agatha. Ela já tava caída no chão aquela hora." Irene interrompe Petra e diz: "Não é bem assim, Petra. Você deve ter visto de relance ou algo do tipo, porque eu não atirei a sangue frio assim não. Eu estava me defendendo, minha filha." Petra passa a mão na cabeça e responde: "Mãe, não adianta me enrolar. Eu sei muito bem o que eu vi. Eu saí correndo daqui aquele dia e eu fui falar com a minha psicóloga porque eu fiquei horrorizada só em ver do que você é capaz. E ainda tem aquela pulseira." Irene arregala os olhos e pergunta: "Pulseira? Que pulseira?" Petra responde: "A pulseira que o Marino encontrou perto da Agatha. Ele me mostrou na delegacia e eu sei que é sua, mas eu menti pra te proteger." Irene se sente acuada ao perceber que Petra sabe muito bem do que está falando e que não vai ser tão simples assim tentar enganar a filha. Petra encara Irene e volta a dizer: "E agora essa arma foi parar na casa do Gentil, porque você colocou ela lá. Eu te defendi até aqui, mãe.
Mas eu não posso permitir que você prejudique um inocente. Irene nega com a cabeça e diz: Petra, eu não acredito que você tá querendo prejudicar a sua própria mãe. Você não pode fazer isso comigo, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Petra passa a mão na cabeça. Seus olhos se enchem de lágrimas e responde: eu já fechei tantos olhos para as maldades que você e meu pai fazem, mas eu não aguento mais. Eu não consigo mais passar pano para a crueldade de vocês. Eu não quero mais morar aqui. Petra sobe as escadas correndo em direção ao seu quarto e Irene vai atrás da filha, gritando: que isso, Petra? Onde você vai? Volta aqui agora! Petra entra em seu quarto com tudo e começa a arrumar suas malas com as suas principais coisas. Chorando de desespero, Irene entra logo em seguida e diz: eu não acredito que você tá indo embora dessa casa desse jeito, Petra! Petra olha para Irene e responde: tô indo sim, porque eu não aguento mais viver no mesmo teto que dois monstros feito você e meu pai. Eu não vou mais aceitar as maldades de vocês e você vai pagar pelo que fez. Irene encara Petra e diz: você não ouse fazer nada contra mim, garota. Petra interrompe Irene e grita: ah, você vai mandar me dar uma surra que nem meu pai fez com o Ramiro? Eu não espero mais nada de você mesmo. Eu tô indo embora. Petra pega suas malas e sai da mansão com tudo, sem nem olhar para trás. Irene vê Petra indo embora de casa e sofre ao perceber que a mansão está ficando cada vez mais vazia e diz: meu Deus, agora minha própria filha tá contra mim. Eu tô perdida. Na estrada, Petra chora após a briga com Irene e liga para Hélio. Durante a ligação, Petra diz: Hélio, eu saí de casa. Não tava mais dando pra ficar naquele lugar. Posso ficar com você aí na pousada? Hélio concorda com a cabeça e diz: mas é claro, Petra, pode vir sim. Você pode ficar comigo sempre que precisar. Petra agradece e desliga a ligação. Ao chegar na pousada, ela desce com todas as suas coisas e vai em direção ao quarto de Hélio. Mas quando está terminando de subir com as suas coisas, ela acaba encontrando Kelvin na recepção da pousada. O garçom olha para Petra e diz: Petra, não imaginava te ver aqui? Petra cumprimenta Kelvin e responde: não tava dando mais pra morar naquela casa. Não depois do que eu vi a minha mãe fazendo. Não dá mais pra fingir que eu não tô vendo as coisas que ela e meu pai fazem. Kelvin concorda com a cabeça e responde: eu sei. Foi até bom você ter tocado nesse assunto da sua mãe, porque eu tenho 2 segredos da sua mãe pra te contar. Não dá, Petra. A sua mãe e seu pai precisam pagar pelo que eles fizeram com o Ramiro. Petra franze a testa e pergunta: e que segredos seriam esses? O Ramiro te falou alguma coisa? Kelvin confirma com a cabeça e responde: falou sim. Mas eu acho melhor eu contar tudo pra você e pro Caio juntos, porque é um assunto que vai interessar os dois e pode ser aqui no quarto da pensão mesmo. Petra olha para Kelvin curiosa e diz: tá bom, o Hélio saiu pra trabalhar agora, a gente pode falar no quarto dele. Deixa eu só chamar o Caio. Kelvin concorda com Petra e ela liga para Caio. Assim que Caio atende, Petra diz que Kelvin quer conversar com os dois sobre algum segredo de Irene que Ramiro contou e pede para o irmão ir correndo até a pousada. Caio fica curioso com o que Kelvin tem a dizer e avisa a Petra que vai agora mesmo. Um tempo depois, Caio chega na pousada e Nina avisa que Petra e Kelvin estão esperando por ele no quarto de Hélio. Ao chegar no quarto, Caio cumprimenta Petra e Kelvin e diz: Kelvin, quando a Petra me disse que você queria contar uns segredos da Irene, eu fiquei bem curioso para saber o que é. O Ramiro te disse alguma coisa? Petra completa o que Caio disse. Eu também fiz a mesma pergunta para ele, mas ele quer falar só se for para nós dois juntos. Kelvin confirma com a cabeça e diz: sim, o que eu tenho para falar é muito sério.
e vocês dois são os mais interessados em saber. A primeira coisa que eu ia falar era sobre a morte da Agatha. Petra desvia o olhar de Kelvin ao ver do que se trata, e o garçom continua a dizer: naquela noite eu vi a Irene atirando na Agatha. Eu tava lá na mansão, eu vi tudo o que aconteceu. Caio arregala os olhos com a revelação de Kelvin, enquanto Petra mexe no cabelo e responde: isso eu já tava sabendo, porque eu também vi. Kelvin fica surpreso com o que Petra acaba de dizer, e Caio se levanta com tudo e diz: ô minha gente, mas o que tá acontecendo aqui? Por que vocês dois não contaram nada antes? Kelvin respira fundo e responde: eu não falei nada porque eu tava com medo pelo Ramiro. A Irene tinha chamado ele pra fazer o serviço e ele tava muito nervoso no dia. Ele acabou não conseguindo completar o serviço, né? Então a Irene mesmo que pegou a arma e fez aquilo. Petra ouve atentamente o que Kelvin diz e responde: eu também vi essa cena, mas eu tinha chego pela parte da frente da casa. Eu não disse nada antes porque, apesar de tudo, a Irene é minha mãe, eu não queria prejudicar ela. Mas depois do que aconteceu com o Gentil, não dá mais, ela tem que pagar. Caio passa a mão na cabeça, atordoado com o que escuta dos dois, e diz: então é por isso que você tá aqui agora, Petra? Você vai denunciar sua mãe? Petra confirma com a cabeça e diz: sim, Caio, eu rompi de uma vez por todas com a minha mãe. Eu não consigo mais fingir que eu não vejo as loucuras que ela e meu pai fazem. Eu falei pra ela que dessa vez eu não vou acobertar nada. Caio anda de um lado para o outro e diz: isso tudo é muito cruel. Eu sabia que a Irene não se dava com a minha mãe, mas dar 3 tiros nela? Ela já estava caída no chão, é muita covardia isso? Kelvin concorda com a cabeça e responde: gente, mas não para por aí não. Na verdade, essa história toda nem foi o Ramiro que me contou, essa eu vi. A que o Ramiro me contou é uma outra que eu preciso falar pra vocês. E essa história é bem pior. Caio e Petra ficam curiosos e preocupados para saber que história cabeluda é essa que Kelvin sabe de Irene. Petra pergunta: meu Deus, Kelvin, o que foi que a minha mãe fez? Kelvin diz: bom, vocês sabem que a Irene queria tirar o Caio da linha de sucessão a qualquer custo. E aí por isso que ela contratou o Sidney, né, pra dar um fim na vida do Caio. Petra e Caio arregalam os olhos com o que Kelvin acaba de dizer, e Caio pergunta: pera, então foi a Irene que trouxe o Sidney pra cidade? Kelvin confirma com a cabeça e responde: sim. Ela pediu primeiro pra sabotar os freios do seu carro, Caio, e foi isso que ele fez. Mas, né, você sabe, o plano deu errado e vocês sabem meio o que aconteceu, né? O pobre do Daniel. Caio e Petra arregalam os olhos e olham um para o outro, sem acreditar no que estão escutando. Caio olha de volta para Kelvin e diz: não, você vai me dizer que foi a Irene que... Kelvin interrompe Caio e diz: sim, Caio, a Irene foi a responsável por matar o Daniel. Ela matou o próprio filho sem querer porque era pra ter sido você naquele carro. Caio não consegue acreditar no que acaba de ouvir e começa a chorar descontroladamente. Petra coloca as 2 mãos na boca, tentando controlar as lágrimas, e diz: meu Deus, a minha mãe é uma assassina fria. Que horror! Ela foi a responsável por ter acabado com toda a nossa família. Caio anda de um lado para o outro e diz enquanto chora de raiva: mas essa mulher é muito pior do que eu pensava. Ela matou o próprio filho, o meu irmãozinho Daniel. Ela vai ter que pagar pelo que fez. Kelvin concorda com os dois e responde: sim, ela vai. Eu só não falei antes porque o Ramiro tinha medo dela ou do Antônio se virarem contra ele. Mas agora, depois do que eles fizeram com ele, eu resolvi contar tudo de uma vez. Petra olha para Kelvin e diz:
A gente tem que ir pra polícia agora, contar esse horror que a minha mãe fez. Ela não pode mais sair impune de tudo. Caio olha para Petra e responde: ela tem mesmo, eu faço questão de chamar a polícia, mas a gente tem que dizer umas verdades na cara dessa desgraçada também, isso sim. Kelvin concorda com Caio e diz: eu também acho, viu? Também acho. Tô doido pra acabar com a festa daquela mulher. Petra limpa as lágrimas e afirma que para isso eles precisam ir agora na mansão, enfrentar a megera de uma vez por todas. Os dois saem apressados e invadem a mansão, derrubando a porta com tudo para acabar de vez com a Irene. Irene se assusta com a chegada dos três e diz: mas que invasão é essa na minha casa? Resolveu voltar com amiguinhos, Petra? Petra encara a mãe e responde: voltei por pouco tempo, só para te dizer que você é bem pior do que eu pensava. Eu não sei nem o que dizer. Irene olha para Petra surpresa com o tom da filha e Caio diz: mas eu sei bem o que dizer. Você é uma bandida, assassina, Irene. É isso que você é. A gente já sabe de tudo. Irene, temendo do que eles podem estar falando, olha para Kelvin e o garçom diz: pois é, Irene, eu resolvi abrir a minha boca bem desenhadinha e falar o que eu sei pra eles. Irene arregala os olhos e diz: eu não sei do que vocês estão falando e nem quero saber, tá bom? Por favor, saiam da minha casa agora. Caio ignora a exigência de Irene e grita: como você teve a coragem de matar minha mãe a sangue frio? E ainda por cima, você mandou sabotar os freios daquele carro! Você matou seu próprio filho! Como você vive, Irene? Irene arregala os olhos e nega com a cabeça, enquanto as lágrimas se formam. Petra olha para Irene e diz: mãe, você foi longe demais. Toda essa loucura causou a morte do Daniel. Irene tenta limpar as lágrimas e responde desesperada: mas o que é isso? É claro que eu não fiz nada disso. E isso só pode ser invenção dessa coisinha aí com o Ramiro. Eu nunca ia fazer nada contra o meu filho. Kelvin não abaixa a cabeça e responde: mas a coisinha aqui gravou sua confissão quando você foi falar com o Ramiro lá no hospital, lembra? Eu tava lá, eu gravei tudo, sua bandida. E essas horas a prova já tá lá com a polícia, tá bom? Irene encara Kelvin com ódio, coloca as duas mãos na cabeça e grita: seu desgraçado, isso é mentira! Petra olha para Irene decepcionada e pergunta: mãe, como você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Caio não deixa barato e humilha Irene da pior forma possível e responde: é porque ela é uma vagabunda, né? Sempre foi, desde sempre. Tentou me matar, mas quem acabou morrendo foi o pobre do guri do Daniel. Além de vagabunda, você é burra, Irene. Você é burra por não ter pensado que esse plano podia dar errado. Mas seu castigo veio antes da hora, né? Irene se descontrola ao escutar as ofensas de Caio. Em um surto, ela grita: era você que devia ter morrido naquele acidente, não o Daniel, o meu filho amado. Quem matou o Daniel foi você, seu infeliz. Era pra você estar no carro. Caio perde a cabeça e tenta avançar pra cima de Irene, enquanto grita: a culpa é minha, essa maldita! Petra se coloca na frente de Caio e impede que ele se aproxime de Irene, mas o rapaz continua gritando: o seu lugar é na cadeia, sua assassina! Você já pode ter sido castigada, mas ainda tem muito mais crime pra você pagar. Irene encara Caio com ódio e grita: seu infeliz, desgraçado, você sempre atrapalhou minha vida, desde que era um bebê, nem a sua mãe te quis. Caio chora de raiva por causa de Irene e Petra grita: chega, para com isso. Você errou e errou feio, mãe. Agora você vai ter que pagar por isso. Kelvin olha para Irene e responde:
Vai pagar já já. A gente já chamou a polícia pra te prender, sua bandida. Agora não tem mais saída. Assim que Kelvin termina de falar, Marina e os policiais aparecem pela porta da mansão com um mandado de prisão para Irene. E o delegado diz: Irene La Selva, você tá presa pelo assassinato de Daniel La Selva e Agatha La Selva. Irene nega com a cabeça e grita desesperada: Vocês não podem fazer isso comigo, não podem! Marino ordena que os policiais algemem Irene para ela se controlar e arrastam a megera para fora da mansão enquanto ela grita e chora desesperada. Caio, Petra e Kelvin observam a cena com lágrimas nos olhos, mas satisfeitos por terem feito justiça. Irene é colocada à força no camburão da polícia, no exato momento em que Antônio chega em casa e fica sem entender o que está acontecendo com a megera. Qual será a reação de Antônio ao descobrir do que Irene foi capaz de fazer? Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.